Olá, meus amores! Bom, a aula de hoje é para vocês resolverem exercícios da mini gramática, né? Os exercícios são sobre regência verbal. Eu fiz uma cópia, eu digitei os exercícios, então os alunos que estão sem a mini gramática podem fazer no documento, no Word não, né? No Google Docs. Quem tá com a mini gramática, mas não quer fazer no caderno, quer fazer no Google Docs, também fica à vontade. Bom, babies, então, esses exercícios da mini gramática, eles são exercícios que às vezes têm um nível um pouquinho mais difícil do que a apostila traz pra gente. Então, eu estou gravando esse vídeo, e olha que importante, porque eu vou fazer a leitura do enunciado e eu vou falar o que precisa fazer em cada exercício, beleza? Então, você pode assistir o vídeo antes de fazer, e aí os exercícios vão ficar mais fáceis, ou você pode primeiro fazer os exercícios e depois vir assistir o vídeo. E aí eles vão aumentar o nível de dificuldade, vai ficar mais difícil. Tudo bem? Então vamos lá. Ou também, né, vai fazendo os exercícios e o que você tem. É, Perdão. E o que você está com dúvida, você volta aqui para ver como faz. Então vamos lá. O exercício 3 da página 353 da mini gramática. Lê-se o seguinte: leia. O jogador não está em campo para bater no adversário, e sim para bater o adversário, usando para isso sua perícia e seus recursos técnicos. Nesse período, o autor emprega 2 vezes o verbo bater. Explique, comentando também a regência, o sentido de bater em cada uma das ocorrências. Bom, então aqui eu vou ter bater no adversário, certo? Esse é meu termo. E aqui eu tenho bater o adversário. Esse é meu termo. E aí a pergunta é: esse verbo mudou a transitividade dele? Ele tá verbo transitivo direto em um e verbo transitivo indireto em outro? E aí, se mudou de verbo transitivo direto para o verbo transitivo direto, tem diferença do bater? Tem diferença bater no adversário e bater o adversário? Essa é a pergunta. Depois, tudo bem? 4. Ao comentarmos a regência do verbo preferir, ressaltamos. Então, vamos lá, o verbo preferir. Tem até na apostila, né? Eu posso olhar. Aqui na apostila está na página 69. Vou copiar aqui para vocês, tá? Então, o verbo preferir. Ele é um verbo transitivo direto e indireto e prefere-se, preferir uma coisa a outra. Então, aqui a preposição dele é o a, certo? Essa é a regência do verbo preferir. Beleza. Ao comentarmos a regência do verbo preferir, ressaltamos que esse verbo não admite termo intensivo, mais, muito mais, 1000 vezes. Então, a norma culta, a gramática, ela não aceita que você fale eu prefiro 1000 vezes esse filme a aquele. Não tem esse mais. Com base nessa informação, comente se, na frase a seguir, a regência do verbo preferir está de acordo com o que preceitua, ó, que bonito, está de acordo com a norma culta. Maioria prefere mais dinheiro a tempo livre. E aí, tá certo? Não tá? Por quê? Né? Justifica, explica. Beleza? Exercício 5. As frases a seguir apresentam desvios na sintaxe da regência. Então, todas as frases estão erradas. Todas. Ao que prescreve a gramática normativa. Reescreva a fim de adequá-las ao nível formal da linguagem. Então, vamos lá. Eu vou selecionar em todas elas qual é o que. Onde está o erro, tá? A perda do cartão de consumo implica. Então, precisa dar uma olhada no verbo implicar. Vocês podem ou procurar no dicionário, como a gente fez em aula, ou esse verbo está na página 67 da apostila. Então, ele tem uma regrinha. É preferível, aqui, ó, é preferível combater os males do que intimidar as emoções. Esse é o verbo, né? Ele aspirava uma posição de maior destaque. Aqui o verbo. Este é certamente um direito que não assiste estas pessoas. Até agora, gente, os 4 tem na apostila, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Consultar a apostila. É que nem todos vão ter na apostila, tá? Página 66 até 69, 69. Nem todos vão ter na apostila, alguns sim.
Venha assistir os debates em minha sala. Também emprego errado do verbo. A cortesia mandava obedecer os desejos da minha antiga dama. Também obedecer tá errado. Tá lá na apostila a regrinha do obedecer. Os desempregados visam melhores condições de vida. O visam não tá na apostila. Então, esse vocês precisam procurar. Assistimos ontem um belo filme. Olha como repete, gente. Eu assistir aqui, eu assistir aqui, assistir aqui. Tá? Esses exercícios são de olhar a regra e ver quantas vezes você consegue usar ela. Aquele jogador ainda aspira uma vaga na seleção, verbo aspirar. Aquelas pessoas só visavam os seus próprios interesses. As constantes faltas ao trabalho implicaram em sua demissão. Tudo verbo, ó. O aluno simpatizou-se com a professora. Esse, acho que tá na apostila, deixa eu ver. Esse também não tá na apostila. Precisa dar uma olhada nele aí, nas internet. Esqueci dos documentos. Então, tem algo errado aqui. Nunca perdoarei o homem que me magoou. Tem algo errado aqui com o perdoar. No municipal, assisti uma ópera de Verdi. Verdi? Não sei o nome. Prefiro mais aspirar. Esse tem 2, hein? Prefiro mais aspirar uma posição honesta do que ficar aqui. Muito bem. Então, eu grifei aqui para vocês o que vocês precisam olhar e é da onde o erro sai, né? Então, grifei os verbos. Você precisa dar uma olhada para o verbo para saber se tem preposição, se não tem preposição. A regência. Muito bem. O exercício 6. Nas frases seguintes, troque o verbo em destaque pelos verbos apresentados entre parênteses, fazendo as adaptações necessárias. Bom, esse aqui eu quero fazer um. Então, eu vou fazer a letra A. Este é o filme que... Isso daqui é uma conjunção, né? Este é o filme que o aluno viu. Então, a gente vai trocar o viu por assistir. Então, a gente sabe que o verbo assistir, quando ele tem significado de ver, ele precisa de uma preposição. Assistir a... E o gostar, quem gosta, gosta de algo. Então, como é que fica, né? Então, eu tenho aqui, este é o filme que o aluno assistiu a... E aí, eu deixo esse a aqui, perdido? Este é o filme que o aluno assistiu a... Mas o que ele assistiu? Não é o filme? Então, toda vez que eu tiver 2 orações, porque aqui eu tenho uma oração principal e uma segunda oração aqui, a preposição, ela vai para frente do quê? Então, este é o filme a que o aluno assistiu. Vamos fazer com gostar? Este é o filme que o aluno gostou de... Fica esquisito, não fica? Então, mas você não pode sumir com a preposição. Porque se eu falo, eu gosto você... Tá errado? Eu gosto de você. Então, a gente não pode sumir, porque a gente não sabe onde colocar. Então, onde é que eu coloco? Na frente do quê? Este é o filme... de que o aluno gostou. Tudo bem? Terminou aqui com a preposição, mas eu não tenho mais nada para cá, então ele vai antes da frase que eu estou introduzindo pelo quê. Esse aqui é mais difícil, né? E aí no 7, o exercício 7, tem algo aqui que é esquisitaço, né? Então, tá faltando preposição. Onde tem a marcação, vocês precisam colocar a preposição. É só isso. Todos pareciam alheios? Tudo. Então, falta uma preposição. Você é favorável? Que ele seja perdoado? Falta uma preposição. Não tenho a menor dúvida? Falta uma preposição. Essa decisão é benéfica? Falta uma preposição. Você é capaz? Falta uma preposição. E estava ansioso? Uma resposta? Faltam 2 preposições. Esse exercício tem algo engraçadinho nele, porque a gente está estudando regência verbal. Esse é um verbo? Isso é um verbo? Isso é um verbo? Isso é um verbo? Isso é um verbo? É um verbo? É um verbo? Então, o que será, né? Será que esse exercício é de regência verbal mesmo? Não sei. Vamos ver. Então é isso, gente. Hoje a tarefa dessa aula é fazer essa lista de exercícios.
durante a aula, para vocês não terem lição de casa, e na próxima aula a gente começa a correção, beleza? É isso, meus amores. Boa tarefa para vocês e qualquer coisa me chamem no WhatsApp ou pelo Classroom, que eu estou online, tá bom? Beijo, até a próxima aula.